Olá, o Business Talk de hoje é com Bernardo Fonseca. Bernardo é um aventureiro, líder, empreendedor carioca que conquistou um dos maiores desafios do planeta, incluindo o seu 34º brasileiro a escalar o Monte Everest. Além de vencer provas incríveis, super extremas na Antártida, no deserto do Saara, ele combina essa paixão por aventuras extremas com a sua atuação como CEO da X3M. X3M Entretenimento, que é uma agência de marketing esportivo que já é super reconhecido como um especialista do impossível. Bernardo, a sua trajetória ela é marcada por coragem, liderança e uma busca incessante por superar limites. Eu queria saber como que você vem inspirando pessoas, né? Você falar um pouco dessa sua trajetória e dessa inspiração que você tem conseguido passar adiante por essa paixão por desafios e pelas conquistas de sucesso, principalmente. Primeiro, bom dia a todos os ouvintes aqui, obrigado pelo convite. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, tanto no pessoal quanto no profissional. E aí quando você pega o meu lado pessoal, essa inquietude me fez fazer minha primeira maratona com 12 anos de idade. Nossa. E me levou até o topo do Everest, né? Então você contou um pouquinho ali, já corri no deserto do Saara, uma prova de 250 quilômetros, já corri na Antártica. Eu salto de paraquedas, eu ando de bicicleta, eu já fiz mais de 10 vezes o Ironman. Então o meu lado pessoal aqui, ele é judiado, mas de muita inquietude, de nunca se conformar. E quando você transborda isso, né, para o mundo corporativo, a X3M é isso também. É uma empresa que gosta de conectar experiências, né, que geram impacto, que transformem pessoas, mas que não sejam commodities, né, que sejam sempre de alguma forma, com diferenciais muito claros. E levou a X3M, que nasceu num quartinho pequenininho, né? Nunca tive nenhum apoio financeiro, de uma história muito legal com a Nissan, que acabou patrocinando o nosso primeiro projeto, que se chama Xterra, até a empresa ser adquirida por um grupo de capital aberto, que é o grupo SBF, né? Que hoje são os proprietários da Centauro, proprietários da Nike, e tem uma participação na X3M super relevante. Então, acho que os dois lados andam juntos, né? O Bernardo, inquieto, transforma a X3M numa empresa ousada, cheia de atitude, e acho que atingindo aqui bons patamares. É interessante esse seu lado empreendedor, né? Porque quando você consegue juntar as duas coisas é muito bom, né? Quando você começa a fazer tantas expedições com tanto perigo, né? Você está sempre cercado de perigo. Qual é o momento que você pensa na tua vida que mais te marcou, que você exigiu mais coragem? Bom, eu sempre fui uma pessoa de ter um sarrafo muito alto, vamos dizer assim. Obviamente o Everest dá uma marcada, né? Porque depois quando você começa a conversar com as pessoas, eu fiz uma carta para cada um dos meus filhos, né? Essa carta só poderia ser aberta se eu não voltasse. Eu fiz uma carta para minha esposa. A minha esposa até, ela abriu a carta sem eu voltar. Eu falei assim, poxa amor, na próxima vez eu vou deixar a cartinha com o advogado aqui, né? Porque você abriu a carta, né? Mas é marcante, porque eu passei no banco, né? Fiz procuração, fui no advogado. Depois que eu voltei, eu vi que eu me preparei para morrer. Né? Porque tem um lado, eu não sou egoísta, né? Eu tenho que pensar tudo que está ao meu redor, todas as pessoas que dependem de mim. Então o Everest ele foi marcante por isso. Não foi nem de longe o desafio mais difícil que eu tive. Foi um desafio mental, muito transformador. Né? Durante a subida do Everest, enfim, na minha temporada, morreram 17 pessoas. Então você fazer alguma coisa que alguém morre, não é muito legal, né? E não foi uma pessoa, foram 17. Então você passa por pessoas que você encontra um dia, no outro dia o cara caiu numa cravassa, lá numa fenda e desapareceu. Aí outro que o gelo colapsou em cima dele. Então o Everest foi marcante. Agora, quando você pega o âmbito esporte, X3M, eu acho que um dos momentos mais marcantes que a gente teve foi quando a gente trouxe o Usain Bolt para correr na praia de Copacabana. Então isso tem uns 10 anos atrás. O Bolt estava no auge dele, a gente montou uma pista na praia de Copacabana, homologada pela IAAF, que é o órgão máximo do atletismo. Tipo, se ele batesse o recorde, ele ia estar valendo. A gente sabe que não era possível por causa do vento, uma série de coisas, mas foi, assim, um dos eventos mais emblemáticos que eu fiz e durou só 14 segundos. Impressionante, porque a preparação foi o quê? Mais de ano, né? Não, foi muita coisa, né? A gente tem um parceiro enorme aqui, que é a turma da Dream Factor, né? Dudu Magalhães, que é o meu brother, meu amigão de vida. A gente se uniu, porque era um projeto muito desafiador.
Então, no mundo esportivo, acho que X3M atingiu ali um momento muito marcante com o Usain Bolt. Eu acho que foi uma coisa que deu uma mídia sensacional, né? Então, Foi, o mundo inteiro. Bom, foi televisionado ao vivo para 30 países. Foi ótimo, André. E o que você pensa, assim, como valores que sejam essenciais para as pessoas que querem se desafiar, como é o seu caso, assim? Olha, eu acredito, assim, que a primeira coisa é você ter uma união de 3 pilares. Estou tentando olhar um pouquinho aqui para dentro e pensar que é um pouco de coragem, disciplina e resiliência. Porque, cara, é ruim para todo mundo, é difícil para todo mundo conta a sua história boa, né? Mas tem muita derrota no meio do caminho. Só que essas derrotas têm que, de alguma forma, te alimentar para você crescer. Né? Acho que o esportista, esse meu lado esportista, me trouxe isso. A gente aprende na vitória e na derrota. Acho que isso eu trago com meus filhos o tempo inteiro. Obviamente, todo mundo mira só a vitória, mas a derrota constrói, né? Acho que isso é importante. E quando você tem a coragem para começar alguma coisa, já é meio caminho andado. É porque o empreendedor hoje tem N dificuldades e tem um monte de gente falando para você que... Não vai dar certo. Não faz isso não, esquece isso. Agora, quando você encontra alguém que fala assim, cara, essa ideia é boa, vai lá, pega essa ideia, dá esse ajustezinho e vai em frente. Cara, abraça essa pessoa. Porque não é comum pessoas que te empurram. É muito mais comum pessoas trazendo dificuldade. E acho que o lado do esporte que é a disciplina. De esperar o tempo certo, não é um botão que você aperta e o sucesso vem no dia seguinte. Normalmente são anos de construção, né? Mas a gente conhece as pessoas depois que elas tiveram o seu sucesso e acha que foi tranquilo. Não foi. Né? Teve altos e baixos o tempo inteiro. Então, valores que fazem a diferença para mim estão dentro desses 3 pilares e pelo menos a minha escola foi por aí. E eu acho que esses 3 pilares tem que ter muita coragem, né? Muita disciplina. Quando você faz uma analogia, e as pessoas também olham muito para mim, porque é o cara que subiu para o Everest, né? Na montanha, se você não tiver coragem, disciplina e resiliente, você não volta. Você morre. Fato. Né? Então, a galera fala assim, cara, eu fiz uma prova lá, um triatlon longo, esse cara tá credenciado como um puta executivo, porque ele fez a prova X, Y, Z, ele teve aquela disciplina. Cara, maneiro, esse cara fez MBA. Agora, quando você vai pra montanha, é um doutorado. Que é uma coisa é você desistir da prova, outra coisa é você não voltar para casa, né? E aí, quando você transcende isso pro trabalho, se você não tiver coragem, disciplina e resiliência, você não cresce. Literalmente. Na montanha eu não volto. E no trabalho, se eu não tiver isso, eu não cresço. Então, acho que são pilares aqui que funcionam. Muito bom essa conexão entre as duas coisas. Quanto tempo leva, agora eu fiquei curiosa, quanto tempo leva uma escalada do Everest? Então, as pessoas perguntaram quanto tempo eu treinei. Eu falei assim, minha vida inteira. A vida inteira, com A certeza. vida inteira, treinamento físico e mental, né? Agora, na prática, do primeiro dia que eu cheguei em Katmandu, Nepal, ao dia que eu fiz o cume da montanha, foram 52 dias. Curiosidade, né? Eu fiquei uns 50 sem tomar banho. Não tinha jeito, não tinha como tomar banho. Praticamente com a mesma roupa, porque qualquer peso pra gente é uma dificuldade. A gente faz ciclos, né? Para subir o Everest, você vai fazendo rotações e vai subindo ao pouco as montanhas e vai se aclimatando. E um monte de desafio. E no Everest eu tive um desafio, assim, que me marcou. Esse foi... Eu quase perdi uma pessoa que estava comigo. É muito comum ficar doente na montanha. E a gente acabou adquirindo, né, alguma coisa que irritou a garganta. Só que tem um segredinho básico. Qualquer um pode subir o Everest, desde que ele consiga beber muita água, se alimentar bem e dormir bem. Só que esses 3 pilares são muito difíceis. Parece simples, né? Mas quando você não bebe 5, 6, 7 litros de água por dia, você desidrata. Aí automaticamente você perde a sua fome. Aí você começa a entrar numa desnutrição, né? E é um efeito meio catastrófico. Assim, aí você não consegue dormir, é um efeito muito ruim. E quando eu fiquei com uma dor de garganta, que parece simples, né? Você tem filhos, eu tenho filhos, a gente dá lá um remedinho e resolve. Na montanha eu fui tomar um remedinho, um tal de Predzin, né? Que é ótimo. Um remédio excelente, aí destrói tudo que é ruim, mas também destrói tudo que é bom. Então, a minha imunidade é um corticoide fortíssimo, a minha imunidade foi lá para baixo, e aí com isso, meu corpo ficou exposto, né? Na altitude, 6.000 metros, eu adquiri 2 bactérias no pulmão. Então, da garganta, depois eu fiquei sabendo disso quase que quando eu cheguei aqui no Brasil. A gente
enfim, se adaptou, tomou lá o xarope, tomou o remédio, deu algum jeito e subimos. A gente perdeu a primeira janela, né? A janela de cume, quando a praia tá com sol bonito, né? Todo mundo vai à praia. A gente acabou subindo o cume quando tava um dia com muito vento, aquela fila enorme que todo mundo vê na televisão, fila, na verdade a gente não viu nada. A gente fez o cume da montanha com 4 pessoas só na montanha. Né? E eu levei um cinegrafista, porque a gente estava fazendo um documentário, que inclusive vai lançar daqui a pouco. Esse documentário vai pro Amazon Prime também, depois a gente divide com todo mundo. E quando a gente chegou no cume, o meu cinegrafista, ele pediu para eu voltar um pouquinho na frente. A gente se distanciou 15 minutos, 20 minutos. Fizemos ótimas filmagens, mas teve uma hora que eu olhei para trás, ele não apareceu mais. Eu falei assim, caraca, cadê o Gabriel? O Gabriel, a gente anda em dupla, né? A gente fala que tem os Sherpas, que são as pessoas locais. Uhum. Então eu tava com o Sherpa e o Gabriel tava com outro Sherpa. A gente se separou. Eu tava um pouquinho na frente para fazer os takes e o Gabriel filmando. De repente eu olhei para trás e o Gabriel sumiu. Eu falei assim, caraca, cadê o Gabriel? Vamos esperar o Gabriel. Só que a roupa lá no Everest, ela foi feita para você ficar em movimento, em circulação. O seu sangue tem que circular. Quando você para, você literalmente congela. Então a gente não podia parar. Eu queria esperar o Gabriel, o Sherpa não queria esperar, até que uma hora eu falei assim, olha, eu só saio daqui sem esperar o Gabriel. Eu fiquei 1 hora parado. Congelando. Num lugar chamado Balcony, a mais ou menos 8.500 metros de altitude. E a gente tava assim, não, beleza, o Gabriel é forte, ele tá com o Sherpa. Né? Daqui a pouco ele tá chegando aqui, vamos esperar. E o cara tava comigo assim, não, cara, agora é sobrevivência, vamos descer. Eu fiz até um filminho pra minha esposa, falei assim, olha, tá complicada aqui a situação, mas é o seguinte, quando eu tava meio que fazendo uma reflexão, apareceu o Sherpa que tava com o Gabriel. Eu falei assim, caraca, eu achei que o cara tava com o Gabriel, o cara apareceu sozinho, e agora? E aí os dois quiseram descer a montanha. Eu falei assim, vocês podem descer, mas eu vou lá buscar o Gabriel. E eu comecei a subir o Everest de novo. A gente subiu quase 2 horas e encontrou o Gabriel. O Gabriel tava com um negócio que a gente chama de hipóxia. Hipóxia é quando você fica sem oxigenação no cérebro e você fica todo grogue, todo assim, mal. Cara, certeza que o Gabriel não ia estar aqui, né, vivo para conversar se a gente não tivesse feito essa atitude. Tomei risco, né, fiz algo que ninguém faz, subi de novo um pedaço da montanha, fiz o vídeo para a esposa, não sei se eu volto, mas olha, eu não vou me sentir bem se eu não fizer essa tentativa de salvar alguém. Depois ele foi resgatado, pegou helicóptero, tá tudo bem, o cara é super forte. Acho que se não fosse um cara tão forte quanto ele, não sobreviveria. Descemos e ficou um ensinamento, assim, marcante para mim. Assim, acho que a montanha ela é desafiadora demais, tem que respeitar bastante. Mas ali é o meu doutorado, são atitudes, né, de líderes, né, que precisam estar, assim, alinhadas com a tropa, com todo mundo que está ao redor. Então eu aprendo na marra e depois isso eu transfiro aqui para o meu mundo corporativo. Eu acho que era exatamente essa pergunta. Quer dizer, no teu dia a dia você está sempre enfrentando desafios que ficam simples, né, diante desses imensos desafios que a montanha te trouxe. Né? Tem um fato, assim, que é claro, ninguém chega ao topo sozinho. Né? Isso pode ser na montanha ou no mundo corporativo. Então quando você tem essa analogia e você acredita nisso, cara, você anda em grupo. E quando você olha para um grupo de alta performance, para mim o pilar principal é a confiança. E aí, numa montanha, eu confio a minha vida na pessoa que está na mesma corda que eu e vice-versa. Ele confia a vida dele em mim. No meu time de trabalho, eu tenho que confiar que esse cara vai fazer a melhor estratégia possível, que o financeiro vai ter a melhor eficiência possível e por aí vai. O marketing, só assim é um time de alta confiança e só assim a empresa tem alta performance. Se você não confia com quem está do seu lado, sim, acho que tem um sério ponto aqui para você trabalhar. Né? Importante. Muito bom esses pontos que você colocou. Eu acho que isso serve, né, e se aplica em todos os níveis de uma empresa. Excelente. Agora, como é que você equilibra essa sua rotina de empreendedor, de sucesso, com a exigência de uma vida de atleta, né? Bom, acho que é um ótimo ponto, né? Eu primeiro não acredito em equilíbrio. Eu acredito em pilares que você precisa se destacar. Se você for uma pessoa equilibrada, você vai estar no equilíbrio do planeta. Se você quer se destacar em alguma coisa, se você quer ter um sucesso no teu negócio, você precisa encontrar um ponto de destaque. Então é difícil? Mas encontra alguma coisa que você faça muito bem que você vai se destacar. Agora, eu tenho 3 filhos, 2 ex-esposas, casado com a Roberta. Então eu brinco aqui que esse é o meu principal Everest, né? A minha esposa é sensacional, mas ela já pegou um pacote aqui com 3 filhos, né? E
sim, a gente tem aqui uma relação muito boa de todo mundo, mas todos eles sabem que o pai é um aventureiro, que o pai é um tomador de risco, mas quanto maior o risco, mais eu planejo. Então, quando a gente traz aqui para os projetos esportivos que a gente faz, eles parecem ser meio fora da caixa. A gente vai e faz num lugar que ninguém já fez. O uphill, subindo até o Cristo Redentor, fechar uma rua que ninguém nunca fechou em São Paulo para fazer um projeto gigante da Nike. Agora, recentemente, a gente trouxe um conceito de fazer corrida dentro do Jockey Club com a Prio. A gente está abrindo caminhos para as pessoas seguirem, né? E tudo bem, agora vão ter um monte de corridas no Jockey e faz parte, eu me sinto bem com isso. Agora inova e abre oportunidades, né? Mas o grande ponto do equilíbrio aqui é você estar acreditando em algum propósito, né? Acho que o propósito, ele associa, ele sai das minhas expedições que me recarregam, né? Que me trazem uma vivência de mercado e experiência de líder, e isso quando vai para o meu mundo esportivo, ele vira um ciclo, porque eu como líder também tenho que esperar meu time, né? Esse equilíbrio está no meu dia a dia pessoal com o meu dia a dia profissional o tempo inteiro. E assim, eu sou aquele cara que ama segunda-feira. Eu adoro segunda-feira, porque eu adoro o que eu faço. O meu passado veio de um trabalho onde eu trabalhava com aquilo que só dava dinheiro. Eu vim de um banco suíço chamado UBS. Ótimo, enorme, global. Todo mundo ganha dinheiro nele, mas eu não estava ali pelo propósito. Eu estava ali só para ganhar dinheiro. E tudo bem, tá? Acho que cada um tem seu momento. Até que eu tomei risco na minha vida e deu certo. Eu tomei um risco lá de anos atrás e nasceu a X3M com o propósito de, né, conectar pessoas com impacto através do esporte. E hoje eu estou colhendo os frutos, mas são 20 anos já nessa, né? Lembra daquele pilar, né, de disciplina, resiliência, coragem? 20 anos depois parece que deu certo. Mas há 20 anos atrás, poucas pessoas acreditavam nisso. E como é que é a tua rotina de exercício? Você tem que fazer para manter o físico, para poder enfrentar. Claro que quando você se prepara para um desafio, vou subir o Everest de novo, deve ter todo um preparo diferenciado. Mas no dia a dia... Eu faço bastante coisa. Eu acordo cedo. Eu sou uma pessoa que funciona muito bem na manhã. Muito bem. De noite eu já estou mais cansadinho aqui. Todo dia. Todos os dias, assim, 24 por 7/365, né? Eu tô sempre alerta e fazendo esportes. Eu tenho academia em casa. Engraçado que minha esposa morava em Nova York, ela fala assim, poxa, meu amor, era tão bom porque tinha uma academia no meu prédio. Eu só desci o elevador e tinha academia. Eu falei assim, cara, nossa academia é na sala. Então, acho que tem uma evolução, né? A gente vive esporte. Esporte é pilar de vida na minha família. Resiliência, né, aqueles aprendizados de vitória, derrota. Então, eu ando bastante de bicicleta, né, eu tenho uma rotina de treinos que eles, obviamente, podem mudar um pouquinho para lá de acordo com o desafio que eu tenho, mas eu treino pelo menos 2 vezes do dia, mas eu trabalho que nem doido. Eu trabalho com uma carga de presença, de viagens gigantescas, mas eu me adapto. Eu sou uma pessoa super adaptável a viagem, eu levo tênis, ou levo um TRX, ou se tá chovendo, a gente tem bike de spin em casa. Eu amo pedalar. A corrida, acho que tudo em excesso, né? Ela tem um preço. Então, por acaso, essa semana, tive uma notícia meio ruim, mas, enfim, a gente se adapta também. Eu vou ter que operar a coluna. Um atleta assim, nossa, que loucura. Pois o médico até falou assim, não, sua coluna é muito boa, mas, pô, tu judiou dela, né? Porque cada salto de paraquedas que você fez ali era um impacto gigante. Você corria 300 km por semana. Você fez isso, fez aquilo. Eu falei assim, tá bom, o corpo cobra. Eu atendo 2 tipos de pacientes aqui. O cara que é muito sedentário ou que é muito extremista, né? Eu falei, bom, que bom que eu tô no extremista aqui, mas ele também paga o seu preço. Não tem jeito. Então eu vou ter uma operaçãozinha ali na L5-S1, para quem estiver escutando aqui que entenda, né? 2 hérnias que apareceram. Porque você tem dor, é para sair da dor. Eu tenho dor, exatamente. Você sair da dor para você continuar os seus treinos. Exatamente. Eu sou prático, vou operar rapidinho. E a medicina evoluiu tanto, né? Hoje essas cirurgias estão tão mais simplificadas. A gente faz por vídeo, né? Impressionante. E eu já tô todo operado, tá? Já operei joelho, já operei mão, punho. Eu já fiz um tempo que eu era piloto de rally de moto também. Então, tava treinando pro Rally dos Sertões, aí um outro... Voei com a moto, aí tive fratura exposta, pino aqui, mas faz parte. E aí a coluna é um pouco do histórico da pessoa.
E 80% da população tem problema na coluna. Sem dúvida. Então, acho que hoje a mensagem positiva, que apesar de estar com muita dor, estou tomando os remedinhos, né, que faz parte, acho que só tem dor quem quer, né? Você pode se adaptar e bons médicos te ajudam nisso. E continua a treinar, tá? Eu vou operar daqui a pouquinho, mas estou treinando todo dia. Sob orientação médica, né? Sim, sem dúvida. Né? Aliás, esse é um ponto que eu estava refletindo outro dia. Tem 2 pontos. Ou quando você tem muito advogado ao seu redor, você tem que ficar atento ao que está acontecendo. Ou quando você tem muito médico. Então, eu tô na fase que eu tô com muito médico. Assim, caraca, pô, porque tem que conversar com o médico disso, com o médico daquilo, com o psicólogo do esporte, com o anestesista. Eu falei assim, preciso dar uma ajustadinha aqui na máquina, que é o seu corpo, né? Uhum. E a minha esposa, ela é meio transformadora. Ela é formada é uma health chef, health coaching. E ela tem uma pegada de medicina ayurvédica. E ela traz ali para mim o pior de que, olha, se você bota gasolina aditivada no seu carro, você tem que saber o que você bota para dentro do seu corpo, porque a alimentação é vital. Uhum. E você, no mínimo, tem que respeitar que você nasceu com muita sorte. Você não teve uma doença que você trouxe, né, no seu DNA, você não teve uma doença que te deixou acamado por 30 dias. Então, cara, levanta a mão pro céu e cuida do seu equipamento, que é o seu corpo. Então, a minha esposa me ajuda muito nisso. Tem que ter uma disciplina, né, nas suas rotinas. Muito disciplinada. Impressionante. Que bom. E você, dentro do Live Marketing, né, o que vocês estão pensando para o futuro? Que tem projetos novos? Vocês estão sempre criando, né? Vocês se inovam a cada projeto. Eu confesso aqui que eu achei que você ia me perguntar primeiro do esporte, porque eu tô indo pra Antártica, tá? Isso eu não sabia. Me conta isso, então, maravilhoso. Eu vou pra Antártica fazer uma expedição científica, que eu vou subir uma montanha chamada Vinson e vou coletar dados para, em conjunto com um projeto do governo chamado ProAntar, trazer ali amostras da altitude para ver o quanto isso pode impactar nas nossas queimadas, né, no clima aqui no Brasil. O que acontece no desgelo da Antártica afeta o Brasil. Só que isso é agora, tá? É daqui a 2 meses. Então tá muito atente aqui. E aí, quando eu voltar, então por isso que eu fiz esse gancho, a X3M sempre foi uma empresa que de alguma forma quis se consolidar como um hub de experiências, né? E esse hub de experiências que possam transformar pessoas, que possam conectar propósitos, sempre foi um desejo meu mostrar que o esporte é ferramenta. É ferramenta não só para conectar, né, para trazer propósito, como para transformar pessoas, ecossistemas, comunidades. Então a gente está aqui nos nossos 20 anos consolidando um pouco disso. Acho que o esporte, o esporte hoje, acho que depois da pandemia, ele teve uma crescente muito grande. É impressionante, né? As pessoas voltaram mais para a saúde. Né? Mas você para pensar, a pandemia é quase que um pós-guerra. Todo pós-guerra histórico, as pessoas querem viver. E aí passou a pandemia, cara, a população quer viver mais. E viver mais é saúde, cuidar do corpo. Você não precisa ser um atleta de alta performance. Uma caminhada é fazer esporte. Aliás, o esporte mais praticado do Brasil é a caminhada. E aí quando a gente, que deu sorte de morar no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, você sabe. A gente tem todas as possibilidades aqui, né? As orlas incríveis. Tenho muitos amigos de São Paulo, meus queridos amigos paulistas, mas a gente vai aqui na praia de manhã, tá todo mundo caminhando, tem um esporte gratuito. Então, acho que o carioca é um ser bem saudável, né? E isso é, para mim, assim, um motivo de satisfação muito grande. E o que você fala para umas pessoas que estão começando a empreender, as pessoas mais jovens? O que você dá, assim, vamos lá, se eu precisasse dar um conselho, qual é o principal conselho que você daria? Eu acho que, primeiro, encara o seu medo. Encara ele. Tô com medo de fazer isso, mas, cara, encara ele. Estuda. Não é se jogar. Planeja. Parece que essas expedições, eu sou doido? Não, eu planejo demais. Eu planejo até o cortador de unha do pé, porque senão eu posso infeccionar ali, sabe? Eu perco uma expedição por isso. Perco um pé por isso. Mas as pessoas têm que encarar o medo. Eu sou uma pessoa que eu me sinto bem no caos. Né? Outro dia um amigo meu me falou, Bernardo, você se alimenta do caos. Porque eu sou um cara calmo. Quando tá tudo pegando fogo, eu tô ali, tranquilo. Assim, beleza. Então, cara, o que a gente pode fazer? Porque panicar não adianta nada. Né? Então, se você tem algo que você quer fazer, beleza, é difícil? É difícil, não todo mundo faria. Tenha coragem, foca e lembra daqueles piores.
constância, né? Coragem, constância, resiliência, porque eu acho que sempre tem uma recompensa, né? Pensa, siga em frente, você vai ser recompensado até se der errado e você vai aprender com isso. Então, acho que a minha principal mensagem é, cara, tá com medo, planeja, busca a tua coragem e segue firme, acredita em você, porque se você não acredita em você, ninguém mais acredita. Perfeito, né? Exatamente. Você tem que começar qualquer coisa acreditando em você mesmo e tendo certeza de que vai dar certo, né? Porque aí vai dar. E não escutando as pessoas negativas, né? Exatamente. Tem um monte de gente negativa. Quando passar alguém positivo, dá um abraço nele, fica mais próximo. Maravilhoso. Muito obrigada. Foi ótima a nossa conversa e eu espero que você venha contar mais desafios. Né? Tem algum outro Everest ou chega de Everest? Não, tem que voltar vivo da Antártica. Quando voltar, eu venho contar a história Quanto aqui. Quanto tempo você vai ficar lá? Só vai ser rapidinho, uns 40 dias só. Mas lá é uma montanha? Não, lá é uma expedição... Lá é uma expedição que eu vou subir uma montanha, né? Que é o Monte Vinson, que é a maior montanha do continente, né? Então, eu já passei por todos os continentes do planeta. E a terceira vez que eu vou para a Antártica, eu adoro a Antártica. Eu adoro a Antártica porque é o lugar mais inóspito do planeta. Mas é isso que eu ia falar. Não tem um momento que aquele branco todo assim não dá uma pirada, não? Eu vou te falar, é muito conteúdo. A Antártica, ela é assim, 90% da água potável tá lá, né? Então a gente depende muito disso. É o melhor lugar para achar meteorito do mundo, porque eles caem. Então tem coisas meio doidas, mas é um doido que é apaixonante, né? Quando você tá num lugar que ele é tão inóspito, ele é tão desafiador, quando pega alguém como eu, que sou um explorador por natureza, que tô aqui querendo me desafiar, putz, a única tatuagem que eu tenho na vida é o mapa da Antártica. Então eu gosto muito e tô muito empolgado, espero trazer algum legado. Em algum momento eu passei da fase de me provar como atleta, performance, esporte, e hoje eu tô muito mais no foco de o que eu posso trazer para ajudar o planeta. Então, isso é ótimo. Acho que nessa minha ida para a Antártica a gente vai trazer um cunho científico aí em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, com o IBAMA, ICMBio, e a gente vai colaborar aí com o planeta de alguma forma. Projeto lindo. Desejo o maior sucesso e quero que você volte aqui para contar como é que foi essa experiência. Vai ser quando? Que mês? Vai ser a primeira semana de dezembro. Agora, de Quer dizer que você vai passar o ano novo nessa experiência? Vou passar, acredita? E os filhos sofrem, né? Mas faz parte. Né? Faz parte, a mas vida. é isso aí. Então tá ótimo. Parabéns aí pelo Obrigado. seu trabalho, pela coragem, pela mensagem que você deixou aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado. obrigada. Sigam firmes que vai dar certo. Se você gostou dessa conversa e quiser ouvir outras conversas, outras histórias de empreendedores com muita coragem, com muita resiliência, acesse as nossas redes para ficar por dentro de temas que são muito inovadores.